Vamos agora introduzir mais alguns conceitos, né? E vamos dar também alguns exemplos, né? Mas vamos começar com o conceito de autoestado. Ora, consideremos um operador qualquer, né? Então, vamos dizer que esse operador está associado a uma grandeza física A. Ora, A é o operador associado à grandeza física. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Vamos ilustrar com o caso do operador momento, por exemplo, né? Da energia cinética, da energia e assim por diante, né? Então, temos um número grande de operadores. Poderia ser, por exemplo, L2, pode ser LZ. São exemplos, né? São exemplos. Muito bem. Nós dizemos que um estado, já introduzimos esse conceito aqui, né? Um estado qualquer, e indicamos assim, é um estado ou autoestado do operador A, se o operador A agindo nesse estado me leva a um número aqui qualquer, poderíamos indicar esse número aqui por A vezes A. Isso é uma coisa que aparentemente não é relevante, mas é muito relevante na realidade, né? Porque introduz o conceito de autoestado do operador A, de forma que esse estado aqui é um autoestado do operador A, né? E esses números aqui são conhecidos como autovalores, né? Autovalores do operador A. Então, eu tenho autoestados do operador A e autovalores do operador A. É claro que, por exemplo, um dos problemas mais interessantes, né, que a gente vai ver, por exemplo, em relação ao átomo de hidrogênio, é justamente o de determinar, né, os autoestados do operador L2, né? Esse operador L2. É claro que a gente vai ter que fazer exercícios, né? Isso é uma coisa que a gente vai ganhando prática, né, com o tempo, né? Mas é muito interessante determinar, né, os autoestados do operador L2. E a gente vai ver que estes autovalores aqui são dados por H cortado ao quadrado, vezes L mais 1, vezes, e agora aqui o estado L. Ou seja, estamos falando aqui de autoestados de L2. O que significa autoestado? Significa estados nos quais essa grandeza física assume valores bem definidos, valores do operador A. Então, os autovalores é o espectro do operador, né? É claro que a gente poderia introduzir também um autoestado, a gente vai ver depois, porque vamos ganhando prática. Estamos aqui fazendo definições e não obtendo exatamente esses autoestados, né, de LZ, vamos chamar de M, né, igual a M vezes H cortado, M. Então, são autoestados, né, de L2, autoestados de LZ, mas nós podemos ter também autoestados, né,
do operador H, que é igual a T mais V, né? Vamos chamá-lo de agora em diante de H, né? De tal maneira que H vezes ou aplicado a esse alto estado de energia me dá energia vezes E. Os possíveis valores da energia, poderíamos colocar aqui até um índice N também, não há problema algum, né? Mas o fato é que são conceitos importantes, né? Estes autovalores aqui, então, são associados ao espectro, ao conjunto de valores que LZ pode assumir, o conjunto de valores que L2, que A pode assumir, o conjunto de valores que H pode assumir, né? Finalmente, ainda associado a este conceito, nós devemos introduzir, né, o conceito de autofunções, né? Porque nós dizemos, e agora numa notação onde eu introduzo para operadores tanto a representação BRA, para estado, né, quanto CATS. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um CAT associado, por exemplo, a R, onde R representa um estado, né, onde a posição da partícula seja bem definida, né? Então, nós vamos agora introduzir o conceito de autofunções de operadores. O que são as autofunções de operadores? Agora, a gente vai introduzir psi de R e, eventualmente, o T, como sendo, por definição, R psi. Muito bem. Então, agora nós podemos, né, introduzir o conceito de autofunções. No caso de uma autofunção, eu tenho agora o operador L ao quadrado agindo, né, sobre uma função qualquer, agora psi. Vamos ver que tipo de função é essa função, psi igual a, vamos colocar assim apenas, L ao quadrado, psi. São as autofunções de operadores agora. Mas agora estou falando de função. Ora, para a gente exemplificar, né, vamos considerar o operador P, que, por definição, é igual a menos IH cortado vezes gradiente apenas. Menos IH cortado gradiente. E o nosso problema agora, como isso aqui se trata de operadores, é de determinar, né, quais são, por exemplo, as autofunções do operador P. Ora, o que isso significa? Essas autofunções, vamos designá-las por psi de R, né? Vamos escrevê-la num momento. Então, eu tenho P psi de R igual a P psi de R. É claro que, muitas vezes, a gente coloca aqui um índicezinho para lembrar que essas
funções aqui são autofunções, né, do operador P. O que temos aqui? Então, o operador, né, e aqui os autovalores. Os autovalores desse operador, mas agora eu estou falando aqui de uma autofunção, porque eu estou falando de função. É claro que eu poderia pensar também em estados, sim. Eu poderia pensar em estados tais que P aplicado a esses estados, vamos chamá-los de P, seja igual a P. Sim, isso é possível também. De forma que psi-P, que está ali, psi-P de R, nada mais é do que RP. De acordo com essa nossa notação aqui, né? Ora, não é difícil perceber, né, e é fácil verificar que as autofunções do operador P têm autofunções para energia, momento angular ao quadrado e assim por diante, né? As autofunções, né, do momento que satisfazem essa identidade são psi-P de R igual, aqui vou colocar uma constante, mas depois a gente precisa também aprender a encontrar estas constantes na frente de certas funções, ou seja, como normalizar a função de onda, que nesse caso é uma função de onda, né, que não está normalizada ainda, porque tem esse A aqui na frente. E elevado a I, P, escalar R, e agora aqui eu vou colocar um H cortado aqui na frente, né? Então, veja, se eu agora considerar o menos I, H cortado, do gradiente dessa função, psi-P de R, claro, porque eu vou agora derivar com respeito a R. Cada vez que eu derivar com respeito a R, vai cair um IH cortado aqui embaixo, I com menos I é igual a 1, o H cortado se cancela com o H cortado. Como resultado, é fácil verificar que isso é igual a A vezes P, vezes E elevado a I, P escalar R sobre H cortado. Ou seja, P, agora no sentido de operadores, tá? Psi, P de R é igual a vezes P vezes, isso aqui é P vezes, é igual a P, veja, P aqui um vetor, vezes psi, P de R. Ou seja, nós estamos aqui construindo uma teoria que é mais rica do que apenas resolver a equação de Schrödinger. Porque agora nós temos condições de procurar estados que são tais que, para estes estados, uma determinada grandeza física assume um valor bem definido. São esses autoestados. E agora podemos introduzir o conceito de autovalores. Na realidade, quando a gente está falando de autovalores, no fundo a gente está falando sobre o espectro de uma determinada grandeza física. Quais são os valores que essa grandeza física pode assumir, né? O fato é que essa questão toda acaba sendo muito interessante e, do ponto de vista da teoria quântica, muito
rica também. Só para encerrar, né, eu queria lembrar duas coisas. Uma é que esses autoestados, né, eles formam um conjunto dito completo. O que significa isso é que esta soma aqui sobre todos os valores de A possíveis é igual a 1. Vamos ver depois as consequências disso. Se essa grandeza aqui for uma grandeza contínua, a gente substitui isso por uma integral. Então, a integral de R de 3R é igual a 1. Essas relações aqui são conhecidas como relações de completeza. Elas serão úteis em algum momento lá na frente.